E agora vamos para a interpretação em si, né, como é que nós vamos interpretar essa cardiotoco. Primeiro nós vamos entender quais são as formas da cardiotocografia, né. Então aqui em cima eu tenho a banda cardiográfica, que é onde tem o registro da frequência cardíaca fetal, tá. Aqui embaixo a gente tem a banda actotocográfica, que é onde tem o registro das contrações uterinas, tá? E muitas vezes aqui pode também pegar a movimentação fetal, quando a gente vai ver mais para frente. E aqui no meio a gente tem essa banda intermediária, que é onde vai estar a data, horário, a velocidade, tá? E algumas vezes ele pode também pegar a movimentação fetal, que às vezes a mãe, você vai pedir para a mãe clicar ali no botãozinho, toda vez que o bebê mexer, e ele vai aparecer nessa banda intermediária. Vamos começar com a banda actotocográfica. Como eu disse para vocês, ele vai ver a movimentação fetal e atividade uterina. Lembra que eu falei para vocês para zerar? Porque ó, a contração ela sobe aqui um pouquinho. Então, se eu tiver aqui em cima, se eu não tiver no zero, eu não vou saber se teve contração ou não. Tá? Então, se eu tiver o zero, eu tenho a minha base aqui e eu sei que se ela der essa subida, é uma contração. Tá? E se ela der apenas espículas, essas mexidas, é movimentação fetal. O normal é a gente ter 5 ou menos, contrações, tá, em 10 minutos. E se tiver mais do que 5 contrações em 10 minutos, a gente vai chamar de taxistolia. Durante o trabalho de parto, a gente não usa mais hiperestimulação ou hipercontratilidade, tá? A gente usa a palavra taxistolia. A banda cardiográfica, então, é onde a gente vê o registro da frequência cardíaca fetal. A gente avalia essas 4 variáveis: linha de base, variabilidade, acelerações e desacelerações. Nós vamos falar agora de cada uma delas. A linha de base é uma média da frequência cardíaca que a gente vai ter num segmento de 10 minutos. A gente vai pegar um segmento de 2 minutos, tá? Que não tenham mudanças muito bruscas na frequência cardíaca, nem uma variabilidade muito acentuada, nem umas trocas de linha de base. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente faz. Então, a gente escolheu esses 10 primeiros minutos. Estão vendo aqui que cada quadradinho é 1 minuto, tá? Eu tenho aqui 1, 2, 3 minutos, é até mais, eu poderia ter só 2 minutos, tá, em que não há uma aceleração, não tem desaceleração, não tem uma alteração da frequência cardíaca muito brusca. Então eu pego a média desses 2 ou 3 minutos, se eu tiver mais aqui, aqui deu 122. Eu poderia ter escolhido aqui a mesma coisa, ó, essa aqui eu tenho pelo menos 2 minutos, sem muitas alterações na frequência cardíaca, então, que está bem semelhante a essa aqui, também daria uma linha de base de 122. Então, o que eu preciso é uma região de pelo menos 2 quadradinhos, que não tenha grandes alterações na frequência cardíaca, e eu pego aqui a frequência cardíaca média, que dá mais ou menos 122, tá? O normal da linha de base é entre 110 e 160. Se for acima de 160, a gente vai chamar de taquicárdico. E se for abaixo de 110, a gente vai chamar de bradicárdico. Então, vou mostrar exemplos aqui para vocês, ó. Aqui a linha de base é 80, 100 e a linha de base está aqui, ó. 60 batimentos por minuto. Tá vendo? Aqui embaixo está 120, 100, 80 e aqui a gente tem 60 batimentos por minuto, tá? Então, isso a gente significa que é uma linha de base bradicárdica, tá? Abaixo de 110. Aqui, ó, a gente tem 140, 160, 180. Então, a linha de base tá entre 160 e 180. Então, aqui ela tá aqui, mais ou menos 170. Como é linha de base? Ah, é 160. Vocês estão vendo aqui, ó, 160, 180. A linha de base é 170. Acima de 160 é taquicárdico.
Todo mundo entendeu a linha de base? Então, lembrar que ela tem que ser entre 110 e 160, tá? A variabilidade da linha de base, o que é? São flutuações na linha de base. Então, é aqueles tremidinhos que a gente vai ver, tá? Esses aqui a gente tem ampliado, ó, essas flutuações, ó, entre 130 e 120. Vocês estão vendo que tem essas diferenças entre um e outro? São essas flutuações que a gente chama de variabilidade, tá? Lembrar que esse é o parâmetro mais importante que a gente tem que ver na cardiotocografia. Então, se a gente vê que tem essas flutuações, que tem esses tremidos, tá? A gente sabe que tem uma menor chance do bebê ter hipóxia, tá? Vocês vão ver mais para frente que até para a gente categorizar a nossa cardiotoco, a variabilidade vai ser um dos parâmetros mais importantes. Então, essas é o que mais se relaciona com o estado ácido base. Então, se a paciente faz uma cardiotoco e a cardiotoco tiver sem variabilidade, significa que o estado ácido base do feto já está comprometido, tá? Então, lembrar sempre de ver a variabilidade da cardiotocografia. Como é que eu vou saber se ela está normal? A normal é o que a gente chama de moderada. A amplitude varia entre 6 e 25 batimentos, tá? A gente viu aqui no nosso exemplo, ó, aqui está com 10 batimentos. Então, significa que está normal, porque está entre 6 e 25 batimentos, tá? A gente vai chamar ausente quando a gente não vê nenhuma variabilidade, parece uma linha reta mesmo, feita com lápis. Mínima, quando a amplitude, né, essa distância, é menor do que 5 batimentos, tá? E ela vai ser acentuada quando for maior do que 25 batimentos. Lembrar aqui que o acentuada não é bom, tá? O única variabilidade que a gente pode fazer como normal, que a gente pode transpor como normal, é entre 6 e 25 batimentos, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês, ó. Estão vendo na primeira linha a gente vê ausente, a gente quase não vê variabilidade, tá? Então, é praticamente uma linha reta, isso a gente vai chamar de variabilidade ausente. Na segunda foto, a gente tem uma variabilidade mínima, menor do que 5 batimentos. Na terceira foto, a gente vê uma variabilidade boa, uma variabilidade normal, entre 6 e 25 batimentos. Na quarta foto, a gente vê uma variabilidade grande, ó, vocês podem ver que a diferença entre um e outro é maior do que 25 batimentos, tá? Como eu disse para vocês, isso não significa que seja bom, tá? E por último, é uma variabilidade chamada sinusoidal, que ela tem formatos de sino, tá? A gente vê em mais ou menos entre 3 a 5 ciclos por minuto, então 3 a 5 sinos, né? 3 desses 5 por minuto. E essa é uma cardiotoco pré-mortem, uma cardiotoco extremamente grave, que acontece mais em fetos que estão hidrópicos, tá? Principalmente em fetos anêmicos. Então, toda vez que a gente vê uma cardiotoco de padrão sinusoidal, significa que a gente tem que agir num momento próximo, quase imediatamente, tá? Porque esse feto está pré-óbito. Esse é um padrão muito ruim de cardiotocografia.